Há momentos na jornada de fé em que você se encontra diante de um mistério. Não é simplesmente uma dúvida teológica ou uma questão filosófica. É algo mais profundo. É aquele ponto da vida onde as respostas que você memorizou já não alcançam a dor que você carrega. É quando o caminho diante de você parece escuro demais e suas próprias conclusões já não bastam para acalmar o coração. Você ora, você busca, você clama, mas a compreensão não vem. Então surge a pergunta que atravessa a alma: será que Deus ainda fala? Será que Ele vê o que estou passando? Será que Ele pode me mostrar o que eu preciso entender? A verdade é esta: Deus não apenas pode te mostrar o que você não entende. Ele quer, Ele deseja revelar. Mas há uma condição espiritual que precisa ser cumprida. Você precisa pedir. Não um pedido vazio, mecânico, repetitivo, mas um clamor sincero, nascido da consciência de que sem Ele você está perdido. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz com clareza absoluta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Este versículo não é uma sugestão, é uma promessa. É uma porta aberta para aqueles que reconhecem sua necessidade. Muitos crentes vivem anos dentro da igreja sem nunca experimentar essa revelação, porque nunca pediram de verdade. Eles oram pedindo bênçãos, pedindo provisão, pedindo cura, mas raramente pedem entendimento, raramente pedem que Deus abra os olhos do coração. E assim permanecem presos em ciclos de confusão, tropeçando nas mesmas pedras, repetindo os mesmos erros, porque andam nas trevas da própria sabedoria. A Bíblia chama isso de andar segundo a carne. É viver pela lógica humana, pelos conselhos do mundo, pelas opiniões que mudam com o vento. Mas Deus quer te elevar acima disso. Ele quer te dar a sua mente. Ele quer que você enxergue com os olhos dele. Pense em Salomão, um homem jovem colocado diante de uma responsabilidade gigantesca: governar um povo inteiro. Ele não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu vitória sobre os inimigos. Ele pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto daquele pedido que não apenas lhe deu sabedoria, mas também tudo o mais. 1 Reis, capítulo 3. Registra esse momento sagrado. Salomão reconheceu sua incapacidade. Ele disse: Senhor, eu sou como uma criança, não sei como agir. E Deus respondeu com abundância, porque o coração de Salomão estava no lugar certo. Ele não queria apenas sucesso. Ele queria discernimento. Ele queria compreender. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você tentou resolver situações com a própria força? Quantas vezes você tomou decisões baseadas apenas no que parecia lógico, no que parecia seguro, no que os outros aprovavam? E o resultado foi dor, foi confusão, foi um caminho que parecia certo, mas levou ao vazio. Provérbios capítulo 14, versículo 12, nos alerta: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Essa é uma das verdades mais assustadoras da Escritura. Você pode estar convencido de que está certo e, ao mesmo tempo, estar completamente perdido. Mas Deus não te deixou sozinho nessa jornada. Ele enviou o Espírito Santo justamente para isso, para te guiar em toda a verdade. Jesus disse isso de forma cristalina em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Toda, não parte. Não apenas o que você consegue processar. Toda a verdade. Isso inclui os mistérios que te assombram. Isso inclui as situações que te paralisam. Isso inclui os relacionamentos que te confundem, as decisões que te assustam, os medos que te aprisionam. O Espírito Santo foi enviado para te revelar o que você, por si só, jamais conseguiria entender. E aqui está o ponto crucial.
Essa revelação não acontece de forma automática. Você precisa buscar, você precisa pedir, você precisa criar espaço em sua vida para ouvir. Vivemos em uma geração barulhenta, notificações, obrigações, distrações intermináveis. E no meio de todo esse ruído, a voz de Deus é silenciada. Não porque Ele parou de falar, mas porque nós paramos de ouvir. Deus não grita, Ele sussurra, como fez com Elias no Monte Horebe. Não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava na voz mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19. Elias precisou sair da caverna, aquietar a alma, e então ouviu. Você está disposto a sair da sua caverna? Está disposto a desligar o mundo por alguns instantes e buscar a face de Deus com sinceridade? Porque essa é a única maneira de receber o que você tanto precisa. Deus não compete por sua atenção. Ele espera que você a ofereça voluntariamente. Ele espera que você diga: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que fazer, mas confio que tu sabes. Mostra-me, revela-me, ensina-me. Há uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Você pode saber doutrina, memorizar versículos, frequentar cultos fielmente e ainda assim viver distante da intimidade que produz revelação. Os fariseus conheciam as Escrituras de cima a baixo, mas não reconheceram o Messias quando ele estava diante deles. Por quê? Porque conhecimento sem revelação é letra morta. Paulo disse aos Coríntios: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Você precisa do Espírito para compreender a palavra. Você precisa de revelação para viver a verdade. E essa revelação vem quando você se humilha, quando você abandona a arrogância de achar que sabe tudo, quando você para de justificar seus erros e começa a reconhecer suas fraquezas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se você quer que Deus te mostre o que você não entende, precisa vir diante dele como uma criança, sem máscaras, sem defesas, sem fingimentos, apenas você, vulnerável e dependente, dizendo: Pai, eu preciso de ti. É nesse lugar de rendição que a revelação flui. É nesse lugar de quebrantamento que os olhos se abrem. Deus não revela seus segredos aos orgulhosos. Ele os revela aos que temem o seu nome, aos que o buscam de todo o coração, aos que estão dispostos a mudar quando a verdade for revelada. Porque revelação sem transformação é inútil. Deus não te mostra as coisas apenas para que você saiba mais. Ele te mostra para que você viva diferente, para que você ande na luz, para que você seja livre. Então hoje eu te convido a fazer uma oração diferente. Não ore pedindo apenas coisas, ore pedindo compreensão, ore pedindo que Deus abra os olhos do seu entendimento, ore pedindo que Ele te mostre onde você errou, onde você se desviou, onde você precisa mudar. E então se prepare, porque quando Deus responde essa oração, Ele não te dá respostas superficiais. Ele te leva para o fundo da alma. Ele expõe, Ele confronta, Ele cura. A cegueira espiritual é uma das condições mais perigosas que um crente pode experimentar, porque você não sabe que está cego, você acha que enxerga. Você confia nas suas próprias conclusões. Você defende suas posições com convicção e, enquanto isso, caminha direto para o abismo. Jesus falou sobre isso aos fariseus de forma contundente. Ele disse: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas visto que afirmam que veem, a culpa de vocês permanece. João, capítulo 9, versículo 41. Os fariseus achavam que enxergavam tudo, mas estavam completamente cegos para a verdade. E antes de você pensar que isso não se aplica a você, pare e reflita. Quantas vezes você já teve certeza absoluta de algo e depois descobriu que estava enganado?
Quantas vezes você julgou uma situação, uma pessoa, um evento e só mais tarde percebeu que não tinha compreendido nada? Todos nós já passamos por isso, porque a natureza humana é limitada. Nós vemos em parte, nós conhecemos em parte. Paulo disse isso aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Nossa visão é fragmentada. Nossa compreensão é incompleta, e se não reconhecermos isso, viveremos presos em ilusões. Mas Deus quer te libertar dessa prisão. Ele quer te mostrar a realidade completa. Não apenas o que está à superfície, mas o que está escondido. Não apenas o que é visível, mas o que é espiritual. Paulo orou pelos Efésios pedindo exatamente isso. Ele disse: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Preste atenção. Ele orou para que os olhos do coração fossem iluminados. Não os olhos físicos, os olhos espirituais. Porque há coisas que você nunca entenderá com a mente natural. Há dimensões da verdade que só podem ser acessadas pela revelação divina. Você pode ler a Bíblia 100 vezes e não compreender certas passagens até que o Espírito Santo as revele. Você pode ouvir 1000 pregações e permanecer confuso até que Deus toque o seu coração diretamente. A revelação não vem por esforço intelectual. Ela vem por graça. Ela vem quando você se coloca na posição correta diante de Deus. E qual é essa posição? É a posição de quem reconhece sua necessidade, de quem admite sua ignorância, de quem diz: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, e eu confio em Ti. Essa humildade é a chave que abre as portas do entendimento, porque Deus não se revela aos que acham que já sabem tudo. Ele se revela aos que têm fome de conhecê-lo mais, aos que não se contentam com respostas rasas, aos que querem mergulhar nas profundezas da sua sabedoria. Pense em Moisés, um homem que teve um encontro tão poderoso com Deus que seu rosto brilhava. Mas antes disso, ele passou 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém. Ele foi príncipe no Egito, teve educação, teve poder, teve status, e então perdeu tudo, fugiu. Tornou-se pastor de ovelhas num lugar esquecido, e foi ali, no anonimato, que Deus o encontrou, na sarça ardente. Êxodo, capítulo 3. Deus não o chamou quando ele era importante aos olhos do mundo. Deus o chamou quando ele estava quebrado, humilhado, escondido. E o mesmo acontece com você. Deus não te revela seus segredos quando você está cheio de si. Ele te revela quando você está vazio de você mesmo e cheio de fome por Ele. Quando você para de confiar na sua própria inteligência e começa a depender completamente da sabedoria divina. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor. Não ignore, não negligencie, não pense que você consegue sozinho. Mas aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Pedir a Deus que te mostre o que você não entende é um ato de coragem. Porque você não sabe o que Ele vai revelar. Você não sabe quais verdades vão vir à tona. Você não sabe quais áreas da sua vida serão expostas. E muitas vezes a revelação de Deus começa mostrando onde você está errado, onde você pecou, onde você se desviou. E isso dói, isso confronta, isso exige arrependimento. Davi experimentou isso. Ele cometeu um pecado terrível, adultério e assassinato, e durante um tempo tentou esconder, tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas Deus enviou o profeta Natã, e Natã contou uma história simples, mas poderosa, que arrancou a máscara de Davi.
Segundo Samuel, capítulo 12. E quando Davi viu a verdade sobre si mesmo, ele não se justificou. Ele não se defendeu. Ele caiu de joelhos e disse: pequei contra o Senhor. E então escreveu o Salmo 51, um dos clamores mais profundos por purificação e revelação que já foram registrados. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você precisa dessa mesma disposição. Quando você pede a Deus que te mostre o que você não entende, precisa estar pronto para aceitar o que Ele revelar, mesmo que seja doloroso, mesmo que exponha feridas, mesmo que exija mudanças radicais, porque a verdade liberta, mas antes de libertar, ela confronta. E muitos crentes fogem desse confronto, preferem viver na ilusão, preferem manter as aparências, preferem fingir que está tudo bem, mas por dentro estão destruídos. Deus não quer isso para você. Ele quer que você viva na luz. Ele quer que você ande na verdade. Ele quer que você seja livre de verdade. E liberdade real só vem quando você conhece a verdade completa. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas antes da liberdade vem o conhecimento. E antes do conhecimento vem a busca. Você precisa querer conhecer. Você precisa estar disposto a enfrentar o que for necessário. E saiba disto: Deus é fiel. Ele não vai te dar uma revelação que você não possa suportar. Ele não vai te expor publicamente. Ele não vai te humilhar. Mas Ele vai te mostrar a verdade em amor, com paciência, com compaixão, porque o objetivo dele não é te destruir, é te restaurar, é te curar, é te transformar. Ele é o Pai amoroso que corrige, mas sempre com o propósito de edificar. Então não tenha medo de pedir revelação, não tenha medo de clamar: Senhor, mostra-me o que eu não estou vendo, revela-me onde eu estou errado, ensina-me os teus caminhos. Porque quando você faz essa oração com sinceridade, Deus responde. Ele não te deixa no escuro, Ele não te abandona à confusão, Ele te guia passo a passo, versículo por versículo, experiência por experiência. E enquanto Ele te guia, algo acontece dentro de você. Você começa a mudar, sua mente é renovada, seus pensamentos são transformados, suas reações são diferentes. Você começa a enxergar as pessoas e as situações com os olhos de Deus. E isso muda tudo, porque quando você vê como Deus vê, você age como Deus age. Você ama como Deus ama. Você perdoa como Deus perdoa. Você tem paciência como Deus tem paciência. E a vida que antes era caótica começa a fazer sentido. Há uma história no Evangelho de Marcos que ilustra perfeitamente o que significa receber revelação de Deus de forma progressiva. É a história do cego de Betsaida. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Trouxeram a Jesus um homem cego e suplicaram que ele o tocasse. Jesus o levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem ergueu os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos dele. Então, seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Preste atenção nessa progressão. Primeiro, o homem estava completamente cego. Depois começou a ver, mas de forma confusa. E finalmente viu com clareza total. Essa é uma imagem perfeita de como Deus nos revela a verdade. Nem sempre acontece de uma vez. Nem sempre recebemos todas as respostas imediatamente. Às vezes, Deus nos mostra as coisas aos poucos, um pedaço de cada vez, porque Ele sabe que não conseguiríamos processar tudo de uma só vez. Você já passou por isso? Você orou, pediu direção e recebeu uma resposta parcial?
Ou talvez recebeu algo que não fazia sentido no momento, mas depois, com o tempo, foi se esclarecendo. Isso não é sinal de que Deus não está falando. É sinal de que Ele está te preparando para receber mais. Ele está te ensinando a confiar no processo. Porque revelação não é apenas sobre obter informação, é sobre transformação. E transformação leva tempo. José entendeu isso melhor do que ninguém. Ele teve sonhos proféticos quando era adolescente. Deus lhe mostrou que ele seria grande, que seus irmãos se curvariam diante dele, que ele teria autoridade e honra. Gênesis capítulo 37. Mas o que aconteceu depois? Ele foi vendido como escravo, foi falsamente acusado, foi jogado na prisão, passou anos no esquecimento. E durante todo esse tempo, os sonhos pareciam mentiras. A revelação parecia falsa. Tudo indicava que Deus havia se enganado. Mas Deus nunca se engana. Ele estava preparando José, estava moldando seu caráter, estava ensinando-o a depender totalmente dele. E quando o tempo certo chegou, tudo se encaixou. José foi exaltado, tornou-se governador do Egito. Salvou nações inteiras da fome. E quando seus irmãos se curvaram diante dele, ele finalmente compreendeu. Aqueles anos de sofrimento não eram punição, eram preparação. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você consegue confiar nisso? Consegue confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não entende? Consegue crer que a revelação completa ainda vai chegar, mesmo que agora você só veja em parte? Essa é a fé que Deus procura. Não uma fé que exige explicações imediatas, mas uma fé que descansa na soberania divina. Uma fé que diz: Senhor, eu não vejo tudo, mas Tu vês, e isso me basta. E enquanto você espera pela revelação completa, Deus te pede algo fundamental: obediência. Porque muitas vezes a próxima camada de revelação só vem quando você obedece à primeira. Você não pode ficar parado esperando entender tudo antes de agir. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer o que Deus já te mostrou. E então Ele te mostrará o próximo passo. Foi assim com Abraão. Deus lhe disse: sai da tua terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Mas não disse para onde exatamente. Não deu um mapa detalhado. Não explicou todo o plano. Apenas disse: vai. E Abraão foi. Ele obedeceu sem compreender completamente. E foi nessa caminhada de obediência que Deus foi revelando mais. Passo a passo. Promessa após promessa. Até que Abraão se tornou o pai da fé. Você está disposto a obedecer mesmo sem entender tudo? Está disposto a dar o passo que Deus está te pedindo agora, confiando que Ele te mostrará o resto no tempo certo? Porque essa é a chave. Revelação e obediência andam juntas. Quanto mais você obedece, mais Deus revela. Quanto mais você confia, mais Ele te mostra. Mas se você fica parado, esperando ter todas as respostas antes de se mover, você nunca vai receber a revelação completa, porque Deus não te dá luz para 10 anos à frente. Ele te dá luz para o próximo passo. E quando você dá esse passo, Ele acende a luz para o seguinte. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. Não holofote. Lâmpada ilumina onde você está pisando agora, não o horizonte distante. E sabe o que mais? Às vezes Deus esconde certos entendimentos justamente para te proteger. Porque há coisas que, se você soubesse agora, te esmagariam. Há revelações que você só vai conseguir suportar depois que passar por um processo de fortalecimento. Deus sabe disso. Ele conhece sua capacidade. Ele não vai te dar mais do que você pode carregar, nem menos do que você precisa. Jesus disse aos discípulos: tenho ainda muito que lhes dizer,
mas vocês não o podem suportar agora. João, capítulo 16, versículo 12. Ele tinha mais verdades para revelar, mas eles não estavam prontos, e em vez de forçar, ele esperou. Ele os preparou, ele os treinou, e depois que o Espírito Santo veio, eles receberam revelações que transformaram o mundo. Então, talvez você esteja pedindo a Deus algo que Ele ainda não pode te mostrar, não porque Ele não queira, mas porque você ainda não está pronto. E em vez de ficar frustrado com isso, agradeça. Agradeça porque Deus te ama tanto que não vai te dar um fardo pesado demais para você carregar. Agradeça porque Ele está te preparando. Agradeça porque a revelação que você tanto deseja está vindo, no tempo certo, da maneira certa, e enquanto espera, continue buscando, continue orando, continue pedindo, porque Deus honra a persistência. Jesus contou a parábola da viúva insistente. Lucas capítulo 18. Uma mulher que não desistiu de pedir justiça até que o juiz a atendesse. E Jesus concluiu dizendo que se até um juiz injusto atende quem insiste, quanto mais o Pai Celestial atenderá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Não desista de pedir revelação, não desista de buscar entendimento. Não desista de clamar, Senhor, mostra-me o que eu preciso saber, porque Deus te ouve. Ele conhece cada pergunta do seu coração. Ele sabe cada área da sua vida que te confunde, e Ele vai responder. No tempo dele, da maneira dele, mas ele vai responder. E quando a resposta vier, você vai saber. Porque revelação verdadeira não deixa dúvidas. Ela traz paz, ela traz clareza, ela traz direção. Você pode ter 1000 vozes ao seu redor dizendo coisas diferentes, mas quando Deus fala, algo dentro de você reconhece. Algo dentro de você se aquieta. E você sabe que é Ele. Agora, deixe-me te mostrar algo que muitos crentes ignoram. A revelação de Deus muitas vezes vem através de circunstâncias. Não apenas através de sonhos ou visões espetaculares. Não apenas através de vozes audíveis, mas através das situações cotidianas que Ele orquestra para te ensinar. Você pediu a Deus que te mostrasse onde você precisa mudar? Então, não se surpreenda quando Ele permitir que você enfrente uma situação que exponha exatamente aquela fraqueza que você não queria ver. Você pediu sabedoria para lidar com pessoas difíceis? Então, não reclame quando Deus colocar uma pessoa desafiadora no seu caminho, porque é ali, naquela fricção, naquele desconforto, que você vai aprender o que nenhum sermão te ensinaria. É ali que o seu verdadeiro caráter vai ser revelado. Não o caráter que você mostra aos domingos na igreja, mas o caráter que aparece quando ninguém está olhando, quando você está cansado, quando você está frustrado, quando você é provocado. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Deus usa pessoas para te polir. E o processo de polimento não é confortável, é abrasivo, dói, arranca as arestas, expõe as imperfeições, mas é necessário, porque você não vai brilhar enquanto não for refinado. E aqui está a questão. Você pode passar pela mesma situação 10 vezes e não aprender nada. Porque aprender não é automático. Você precisa estar atento. Você precisa perguntar: Deus, o que tu estás tentando me mostrar aqui? Em vez de simplesmente reclamar, reagir ou fugir, você precisa parar e refletir. Precisa orar. Precisa buscar a lição escondida naquela provação. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 nos ensina: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Provações não são castigos, são ferramentas de revelação e transformação. Deus permite que você passe por certas coisas para te mostrar o que está dentro de você.
e também para te mostrar o que Ele é capaz de fazer através de você. Pense em Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu tudo em questão de dias, filhos, riquezas, saúde, e no meio de toda aquela dor, ele fez perguntas, ele questionou, ele clamou, mas ele não amaldiçoou a Deus. E no final, depois de todo o sofrimento, depois de todos os discursos dos amigos, Deus falou. Jó, capítulos 38 a 42. E o que Deus fez? Ele não explicou o porquê do sofrimento. Ele revelou quem Ele é. Ele mostrou a Jó a sua grandeza, a sua soberania, a sua sabedoria infinita. E Jó respondeu: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. Essa é a revelação mais profunda de todas: conhecer a Deus. Não apenas saber sobre Ele, mas conhecê-lo pessoalmente, intimamente. E esse conhecimento muitas vezes vem através das provações que você jamais escolheria. Porque é no deserto que você descobre que Ele é água viva. É na escuridão que você descobre que Ele é luz. É na tempestade que você descobre que Ele é paz. É na fraqueza que você descobre que Ele é força. Mas você precisa estar disposto a passar pelo processo. Você precisa parar de resistir às ferramentas que Deus está usando para te moldar. Porque toda resistência só prolonga a dor. Toda rebeldia só adia a transformação. Deus vai continuar trabalhando em você até que você se pareça com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo, mesmo quando você acha que não vale a pena, mesmo quando você olha no espelho e só vê falhas. Deus vê o que você vai se tornar. Ele vê o vaso pronto, mesmo quando você ainda está sendo moldado. E Ele não vai parar de trabalhar até que a obra esteja completa. Então, quando você pedir a Deus que te mostre o que você não entende, esteja preparado, porque a revelação pode vir de formas que você não esperava. Pode vir através de uma palavra simples de alguém. Pode vir através de um versículo que você leu 1000 vezes, mas que de repente salta da página com um significado novo. Pode vir através de uma situação dolorosa que te força a encarar verdades que você estava evitando. E quando vier, não ignore, não endureça o coração. Não diga: isso não é Deus falando, é só coincidência. Porque Deus não força ninguém a ouvir, Ele fala. Mas cabe a você decidir se vai prestar atenção ou não. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, não amanhã, não quando você estiver mais preparado. Hoje. Porque a revelação que Deus te dá hoje é para o problema de hoje. Se você adiar, se você ignorar, pode ser que você perca o tempo certo. Pode ser que você tenha que aprender a lição de uma maneira muito mais difícil depois. Deus é paciente, mas Ele também é sábio. E a sabedoria dele te oferece atalhos, te oferece caminhos mais suaves, mas você precisa obedecer quando Ele fala. E sabe o que é libertador? Quando você finalmente para de lutar contra Deus e se rende completamente a Ele, a vida fica mais leve. Não mais fácil, mas mais leve. Porque você não está mais carregando o peso de tentar controlar tudo. Você não está mais fingindo que sabe o que fazer. Você simplesmente confia, você entrega e deixa Ele guiar. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Você está carregando fardos que não são seus. Você está tentando entender coisas que só Deus pode revelar. E isso te esgota, te frustra, te paralisa.
Mas Jesus te convida a trocar, a deixar o seu jugo pesado e pegar o dele. E o jugo dele é suave, não porque ele te isenta de responsabilidades, mas porque ele caminha ao seu lado. Ele te sustenta, ele te fortalece, e quando você precisa de entendimento, ele te revela. Quando você precisa de direção, ele te guia. Quando você precisa de consolo, ele te abraça. Então hoje, neste momento, faça uma escolha. Escolha confiar, escolha buscar, escolha pedir. Não com medo, não com dúvida, mas com a certeza de que Deus te ouve e que Ele vai te responder. Pode não ser da maneira que você imaginou, pode não ser no tempo que você planejou, mas Ele vai responder, porque Ele te ama. E quem ama não esconde a verdade. Quem ama, revela. Quem ama, guia. Quem ama, transforma. E agora preciso te dizer algo que pode incomodar alguns. Há momentos em que Deus não te mostra o que você quer saber, porque você não está fazendo o que Ele já te mostrou. Você quer revelação nova, mas está ignorando a revelação antiga. Você quer que Deus te dê o próximo passo, mas você não deu o primeiro. E Deus não funciona assim. Ele não é um distribuidor automático de informações. Ele é um pai que te ensina através da obediência progressiva. Pense nisso com sinceridade. Há quanto tempo Deus te mostrou algo que você ainda não fez? Há quanto tempo você sabe que precisa perdoar alguém, mas não perdoou? Há quanto tempo você sabe que precisa deixar um hábito, mas continua nele? Há quanto tempo você sabe que precisa ter aquela conversa difícil, mas continua adiando? E enquanto você adia a obediência, você cobra de Deus respostas para outras áreas. Isso não funciona. João, capítulo 14, versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você percebeu? Jesus se revela a quem obedece, não a quem apenas ouve, não a quem apenas concorda, mas a quem obedece. E essa obediência precisa ser específica. Não é uma obediência genérica, vaga, superficial. É uma obediência concreta. É fazer o que Deus mandou, quando Ele mandou, da forma que Ele mandou. Porque muitas vezes queremos obedecer do nosso jeito. Queremos negociar com Deus. Queremos ajustar os comandos dele para que se encaixem melhor na nossa conveniência. Mas isso não é obediência. Isso é rebeldia disfarçada. Saul aprendeu isso da maneira mais dolorosa. 1 Samuel capítulo 15. Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, mas Saul poupou o rei e o melhor do gado. E quando o profeta Samuel o confrontou, Saul tentou se justificar. Disse que guardou o gado para sacrificar a Deus. Mas Samuel respondeu com uma das declarações mais poderosas da Escritura. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer suas ofertas religiosas se você não está obedecendo. Ele não quer seus cultos, seus dízimos, suas canções, se o seu coração está em rebeldia. Ele quer obediência. Ele quer rendição. Ele quer que você faça exatamente o que ele mandou. E quando você faz, as portas da revelação se abrem. Porque Deus confia em quem obedece. E ele revela mais para quem é fiel com o pouco. Jesus contou a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25. O servo que recebeu 5 talentos negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 enterrou por medo. E quando o Senhor voltou, ele disse aos fiéis: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Fidelidade no pouco gera autoridade sobre o muito. Obediência nas pequenas coisas abre portas para revelações maiores. Então, antes de você continuar pedindo a Deus que te mostre mais, pergunte a si mesmo:
Estou sendo fiel com o que ele já me mostrou? Estou obedecendo ao que já sei? Porque se a resposta for não, você precisa parar de pedir mais e começar a fazer o que já sabe. E quando você fizer isso, quando você der esse passo de obediência, vai perceber que Deus estava esperando justamente por isso. Ele estava esperando que você demonstrasse que leva a palavra dele a sério, que você não é apenas um ouvinte, mas um praticante. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo esquece a sua aparência. Quantas vezes você já ouviu uma palavra poderosa de Deus e saiu dali emocionado, mas não mudou nada? Quantas vezes você prometeu a Deus que ia mudar, mas na primeira dificuldade voltou ao velho padrão? Deus está cansado de promessas vazias. Ele não quer mais palavras bonitas. Ele quer ação. Ele quer transformação real. Ele quer que você saia da plateia e entre no palco da obediência, porque é ali, na arena da obediência, que a revelação acontece. Não nas arquibancadas da teoria, não nos debates teológicos, mas na prática diária de fazer o que ele manda. E quando você começar a obedecer, algo sobrenatural vai acontecer. Você vai começar a entender coisas que antes eram mistérios. Você vai começar a discernir situações com clareza. Você vai começar a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Porque a obediência limpa os ouvidos espirituais. A obediência remove os obstáculos entre você e Deus. A obediência cria intimidade, e na intimidade Deus fala. Não é por acaso que Jesus chamava os discípulos de amigos. Ele disse, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João capítulo 15, versículo 15. Amigos. Porque eles andavam com ele, eles obedeciam a ele, eles deixavam tudo para segui-lo. E nessa caminhada, ele lhes revelava os mistérios do reino. Você quer ser amigo de Deus? Então ande com ele. Obedeça a ele. Não apenas quando é conveniente, não apenas quando faz sentido, mas sempre, incondicionalmente. Porque a amizade com Deus não é um clube social. É uma aliança, é um compromisso, é uma entrega total. E quando você vive nessa entrega, quando você faz da obediência o seu estilo de vida, você se torna um canal de revelação, não apenas para você mesmo, mas para outros. Porque Deus usa pessoas obedientes para falar com o mundo. Ele usa bocas rendidas para profetizar. Ele usa vidas transformadas para testemunhar do seu poder. Você foi chamado para ser esse canal. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser voz. Mas você só vai cumprir esse chamado se estiver em obediência, porque Deus não unge rebeldia, Ele unge obediência. Ele não capacita quem está em pecado consciente, Ele capacita quem está em santidade intencional. Então hoje, faça um inventário da sua vida. Liste as coisas que Deus já te mostrou e que você ainda não fez. E comece por ali. Não peça mais revelação até que você obedeça ao que já recebeu, porque a próxima revelação está do outro lado da obediência atual. O próximo nível de unção está do outro lado da sua rendição presente. A próxima porta que Deus vai abrir está trancada com a chave da obediência. E não se engane pensando que você pode enganar a Deus. Você não pode. Ele vê o coração. Ele conhece as intenções. Ele sabe quando você está sendo sincero e quando está apenas fingindo. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto. Você pode enganar as pessoas, pode manter as aparências, pode parecer espiritual por fora, mas Deus vê o interior, e é com o interior que Ele trabalha. Então pare de tentar impressionar, pare de fingir. Seja real, seja honesto, admita onde você falhou, reconheça onde você desobedeceu e então se arrependa. De verdade, não com palavras vazias, mas com ações concretas. E quando você fizer isso, quando você se humilhar e obedecer, vai experimentar algo glorioso. Deus vai te restaurar, Ele vai te limpar, Ele vai te renovar e então vai te usar de maneiras que você jamais imaginou, porque Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis, pessoas que dizem sim, pessoas que obedecem mesmo com medo, pessoas que confiam mesmo sem entender completamente. E agora chegamos a um ponto crucial desta mensagem. A revelação que Deus te dá não é apenas para o seu benefício pessoal. Ela é para o benefício do corpo de Cristo. Ela é para abençoar outros, porque nada do que Deus faz é egoísta. Tudo tem um propósito coletivo. Tudo visa a edificação da igreja. Você pode receber uma palavra de sabedoria, um discernimento, uma compreensão profunda, mas se você guardar isso só para si, está desperdiçando o presente de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. E Paulo deixa claro que esses dons são dados para o bem comum. Versículo 7. Não para ostentação, não para vaidade pessoal, mas para edificar o corpo, para fortalecer os irmãos, para trazer cura, libertação, direção. Então, quando Deus te revela algo, pergunte: para quem é essa revelação? Quem precisa ouvir isso? Como posso usar esse entendimento para ajudar outros? Porque uma das maiores tragédias da igreja moderna é a quantidade de crentes que têm revelação, mas não têm coragem de compartilhar. Eles têm um testemunho poderoso, mas ficam calados. Eles têm uma palavra de Deus, mas têm medo do que os outros vão pensar. E enquanto eles se calam, pessoas perecem. Pessoas que poderiam ser salvas, curadas, libertas, continuam presas porque alguém não teve coragem de abrir a boca. Ezequiel enfrentou isso. Deus o chamou para ser atalaia. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 19. Um atalaia tinha uma responsabilidade enorme: avisar o povo do perigo que vinha. E Deus disse a Ezequiel: se você não avisar o ímpio e ele morrer no pecado, vou cobrar o sangue dele de você. Mas se você avisar e ele não ouvir, você estará livre. A responsabilidade de Ezequiel era falar. A resposta do povo estava fora do controle dele. E o mesmo se aplica a você. Quando Deus te revela algo, você tem a responsabilidade de compartilhar. Não de forma arrogante, não de forma crítica, mas com amor, com compaixão, com sabedoria. E depois de compartilhar, você entrega o resultado a Deus. Porque você não é responsável pela reação das pessoas. Você é responsável pela sua obediência. Mas aqui está o detalhe. Para você compartilhar revelação com autoridade, você precisa ter vivido aquela revelação primeiro. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode ensinar o que você não pratica. Você não pode profetizar vitória se você vive derrotado. Você não pode falar de paz se você vive ansioso. Você não pode pregar libertação se você está preso. Essa é a diferença entre conhecimento e revelação. Conhecimento você pode estudar e repetir. Revelação você precisa viver e testemunhar. Os fariseus tinham conhecimento. Eles sabiam as escrituras de cor, mas não tinham revelação, não tinham vida, e Jesus os confrontou por isso. Mateus capítulo 23. Ele os chamou de sepulcros caiados,
bonitos por fora, mas mortos por dentro. Deus não quer que você seja assim. Ele quer que você seja uma testemunha viva do poder dele. Que quando você falar, as pessoas vejam que você não está apenas repetindo bordões religiosos, mas que você experimentou a verdade que está declarando, que você passou pelo fogo e saiu purificado, que você enfrentou o gigante e venceu, que você esteve no vale e Deus te levantou. E quando você vive isso, quando você se torna uma testemunha autêntica, sua voz ganha peso, sua palavra ganha autoridade. Porque as pessoas reconhecem a diferença entre teoria e experiência. Elas reconhecem quem realmente conhece a Deus e quem apenas conhece sobre Deus. E elas se conectam com a autenticidade. Elas confiam em quem já passou pelo que elas estão passando. Foi assim com Paulo. Ele podia falar de sofrimento com autoridade porque sofreu. Ele podia falar de perseguição porque foi perseguido. Ele podia falar de graça porque experimentou a graça transformadora de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você vê o ciclo? Deus te consola para que você console outros. Deus te ensina para que você ensine outros. Deus te liberta para que você ajude a libertar outros. Nada do que você passa é desperdiçado. Toda dor tem um propósito. Toda aprovação tem uma lição. E quando você aprende a lição, você se torna um instrumento de ensino para quem ainda está aprendendo. Mas isso exige vulnerabilidade. Exige que você abra o coração e compartilhe suas lutas. Não para buscar pena, não para se vitimizar, mas para dar esperança, para mostrar que se Deus fez por você, Ele pode fazer por qualquer um, para testemunhar que Ele é fiel, que Ele não falha, que Ele cumpre o que promete. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você não apenas abençoa outros, você se fortalece. Porque toda vez que você testemunha do que Deus fez, sua fé aumenta. Toda vez que você declara sua fidelidade, você se lembra de que Ele é real. E isso te ancora, isso te sustenta, isso te prepara para as próximas batalhas. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala sobre como os santos venceram o acusador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O sangue de Jesus e o testemunho. Essas são as duas armas mais poderosas que você tem. O sangue te limpa, o testemunho te fortalece, o sangue te justifica, o testemunho te declara vencedor. Então, não se cale, não esconda o que Deus fez na sua vida, não minimize os milagres que você viveu. Porque quando você testemunha, você está declarando guerra contra as trevas. Você está afirmando que Deus é maior do que qualquer problema, que Ele é mais forte do que qualquer inimigo, que Ele é fiel mesmo quando tudo parece perdido. E esse testemunho não precisa ser eloquente, não precisa ser teologicamente perfeito, precisa apenas ser verdadeiro, precisa apenas ser sincero, porque as pessoas não se conectam com perfeição, elas se conectam com autenticidade. Elas não precisam de mais sermões bonitos, elas precisam de testemunhos reais, de histórias vivas, de provas de que Deus ainda opera. Então, quando Deus te mostrar algo, quando Ele te revelar uma verdade, quando Ele te ensinar uma lição, não guarde para você. Compartilhe com sabedoria, com amor, com ousadia, porque alguém em algum lugar está esperando ouvir exatamente aquilo que Deus te ensinou. Alguém está no mesmo deserto que você atravessou, e seu testemunho pode ser a água que vai mantê-lo vivo até que ele chegue ao outro lado. E não espere estar completamente curado para começar a ajudar. Não espere ter todas as respostas para começar a compartilhar, porque a verdade
é que você nunca vai ter todas as respostas. Você nunca vai estar completamente pronto. Mas Deus usa vasos imperfeitos. Ele usa pessoas quebradas. Ele usa aqueles que ainda estão em processo, porque é justamente nessa imperfeição que o poder dele se manifesta. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo entendeu isso. Ele não se envergonhava das suas fraquezas, ele se gloriava nelas, porque sabia que era justamente ali que Deus brilhava mais. Então, não deixe que sua imperfeição te silencie. Não deixe que seus erros passados te impeçam de declarar o que Deus está fazendo no presente. Porque a mensagem do Evangelho não é sobre pessoas perfeitas, é sobre um Deus perfeito que transforma pessoas imperfeitas. É sobre graça, é sobre misericórdia, é sobre redenção, e você é a prova viva disso. Então levante a voz, conte sua história, declare o que Deus fez e observe como Ele usa suas palavras para mudar vidas, para trazer esperança, para acender fé. Porque a revelação que você recebeu não era apenas para você, era para todos aqueles que você vai tocar, era para todas as vidas que serão transformadas através do seu testemunho. E agora chegamos ao momento final desta mensagem, o momento em que tudo o que foi dito precisa se transformar em ação, porque palavras sem ação são inúteis. Conhecimento sem aplicação é estéril. Revelação sem transformação é desperdício. E Deus não desperdiça nada. Ele não te trouxe até aqui para que você saia exatamente como entrou. Ele te trouxe até aqui para te confrontar, para te desafiar, para te mudar. Então olhe para dentro de você agora, com honestidade, sem máscaras, sem desculpas, e responda: o que você vai fazer com o que ouviu hoje? Você vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar vivendo na superfície da fé? Vai continuar fingindo que entende tudo, quando na verdade está perdido? Ou você vai ter a coragem de clamar: Deus, mostra-me o que eu não estou vendo? Porque esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você decide se vai permanecer na cegueira confortável ou se vai buscar a visão transformadora. E saiba disto: buscar revelação é perigoso, porque revelação muda tudo. Você não pode ver a verdade e permanecer o mesmo. Você não pode conhecer a vontade de Deus e continuar fazendo a sua própria. Você não pode receber luz e escolher permanecer nas trevas. Então, se você pedir a Deus que te mostre o que você não entende, esteja preparado para mudanças radicais. Esteja preparado para abandonar comportamentos que você amava. Esteja preparado para deixar relacionamentos que te prendiam. Esteja preparado para morrer para si mesmo, porque essa é a essência do Evangelho: morrer para viver, perder para ganhar, esvaziar-se para ser cheio. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Negar-se a si mesmo não é uma sugestão, é uma exigência, não é opcional. É fundamental, porque enquanto você estiver no trono da sua vida, Deus não pode estar. Enquanto você estiver no controle, Ele não estará. E sem Ele no controle, você nunca vai experimentar a plenitude do que Ele tem para você. Mas quando você se rende, quando você desce do trono e entrega a coroa a Ele, algo glorioso acontece. Você finalmente descansa. Porque você não foi criado para carregar o peso de controlar sua vida. Você foi criado para depender completamente de Deus. E nessa dependência, você encontra liberdade. Nessa rendição, você encontra força. Nessa morte, você encontra vida. E então Deus começa a te mostrar coisas que você nunca imaginou.
Ele abre os olhos do seu entendimento. Ele remove as escamas da cegueira espiritual. Ele te revela seus planos, seus propósitos, seus caminhos. E você percebe que tudo o que você estava buscando estava dele o tempo todo. Que tudo o que você precisava, ele já tinha preparado. Que cada passo da sua jornada estava sob o olhar atento dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele sabe. Mesmo quando você não sabe, ele conhece. Mesmo quando você está confuso, ele tem um plano. Mesmo quando tudo parece caótico. E o plano dele é bom, não fácil, mas bom. Não indolor, mas redentor, não imediato, mas perfeito, porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. Ele não te aperfeiçoa de uma hora para outra. Ele te molda dia após dia, pedaço por pedaço, camada por camada, até que você reflita a imagem de Cristo. E nesse processo, ele vai te mostrar coisas. Algumas vão te alegrar, outras vão te quebrantar. Algumas vão te motivar, outras vão te humilhar, mas todas vão te transformar. Porque toda revelação verdadeira produz transformação. Toda verdade aplicada gera mudança, e Deus não para até que a obra esteja completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Não talvez. Não se você se comportar direitinho, ele vai completar, porque a obra não depende de você, ela depende dele. Você apenas precisa permanecer disponível, permanecer rendido, permanecer obediente. Então, no final da jornada, quando você olhar para trás, vai ver que cada pedaço fazia sentido, que cada dor tinha propósito, que cada confusão estava te preparando para a clareza, que cada quebra estava te moldando para a glória. E você vai testemunhar: Deus é fiel, Ele não falhou, Ele não mentiu, Ele fez exatamente o que prometeu. Então hoje, neste momento, eu te faço um convite, não um convite casual, mas um convite profético, um convite que vai definir o rumo da sua vida daqui para frente. Diga a Deus agora: Senhor, mostra-me o que eu ainda não consigo entender. Abre os meus olhos, revela os teus caminhos, ensina-me a andar na tua verdade. E depois que você orar isso, não volte atrás. Não desista quando a revelação começar a vir e doer. Não recue quando Deus começar a mexer nas áreas que você queria manter intocadas. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça aberto, porque o que Ele vai te mostrar vai te libertar, vai te curar, vai te transformar. Hoje se quebra toda cegueira espiritual que tem impedido você de enxergar a verdade. Hoje se rompe todo o véu de confusão que tem obscurecido o entendimento. Hoje você recebe olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. Hoje Deus abre as portas da revelação sobre a sua vida. Você não é mais escravo da ignorância. Você é filho da luz. Você não é mais refém da confusão. Você é herdeiro da sabedoria. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é vencedor em Cristo Jesus. E agora eu declaro sobre você: o que Deus começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele revelou, Ele vai confirmar. Você não vai mais andar em círculos. Você vai avançar. Você não vai mais tropeçar nas mesmas pedras. Você vai voar. Você não vai mais viver na dúvida. Você vai caminhar na certeza daquele que te chamou. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Levante-se, sacuda a poeira da hesitação. Abandone as muletas da dependência humana.
e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você foi chamado para ver o invisível, para entender o incompreensível, para viver o sobrenatural. E hoje é o dia em que essa caminhada começa. Em nome de Jesus eu decreto, revelação está vindo, compreensão está chegando, sabedoria está sendo liberada. E você nunca mais será o mesmo, porque quem vê com os olhos de Deus não pode mais viver como quem anda nas trevas. Quem conhece a verdade não pode mais aceitar a mentira. Quem prova da revelação divina não pode mais se satisfazer com explicações humanas. Vá e viva o que você ouviu, declare o que você recebeu, testemunhe o que você experimentou, porque o mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, e você é um deles. Amém.